Olá, amigos. Dizem que tempo é dinheiro. É disso que nós vamos tratar na primeira parte do nosso programa. Joelson Mendes responde se a água fluidificada cura qualquer doença. E o que acontece com a alma de um bandido depois que morre? E para fechar em presença literária, apresentaremos o livro Evangelho segundo Judas, obra esta que surpreende pelas revelações a respeito do apóstolo renegado. A todos aqueles com coragem de procurar a verdade, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje começa com uma proposta de debate. Tempo é dinheiro. Será que dá mesmo para tomar essas palavras como sinônimos? O tempo da vida se resume nisso, a busca do dinheiro? Até onde devemos ir? Qual o limite da busca pelos recursos materiais? Até quando vamos correr atrás do dinheiro? E o que vale, o que não vale sacrificar para ter sempre mais? Essa é a proposta, então, do nosso debate do tema livre de hoje, na companhia aqui da Rose e do Parchen. Amigos, então vamos começar do começo, do início. É bom, é bom. Tempo e dinheiro. Todo mundo fala, tempo e dinheiro, a correria, temos que aproveitar. Poderíamos até depois trazer uma certa conotação espiritual aí, quem sabe, mas do ponto de vista do que expressa literalmente a frase. Podemos tomar uma coisa pela outra, Parchen, Rose? Bem, eu entendo que o tempo pode ser dinheiro, mas não deveria ser apenas dinheiro. A utilização do tempo da nossa vida, ele pode ser dedicado à busca das necessidades que temos para nós, para nossa família, mas buscar o tempo apenas para obter dinheiro é construir problemas para si, para a família e na própria sociedade como um todo. São sinônimos, mas não deveriam ser. E também temos que pensar que às vezes, né, tempo é muito mais do que dinheiro. Veja uma pessoa que está à morte, né? Que sabe que vai ter um tempo limitado de vida e quer realizar ainda um monte de coisas. O tempo para ela é dinheiro? Não, o tempo é o bem mais valioso que nós temos. Apesar de ser relativo, ele é o supremo valor, né, junto com a liberdade que Deus nos dá. Um espaço, uma ocorrência linear de fatos, sempre indo, né, para o futuro, em que nós podemos exercitar a nossa liberdade, fazer as nossas escolhas, construir o nosso universo pessoal, construir a nossa própria qualidade de espírito imortal, empregar, não é, nas coisas que fazem bem para nós e que fazem bem para os outros também. Riqueza maior que nós temos, eu acredito, é o tempo, porque ele nos dá a oportunidade de desenvolvermos aquilo que nós somos e de usarmos os dons que Deus nos concede para crescermos e para auxiliarmos, né? Para construirmos a alegria de viver, a amorosidade, para nos dedicarmos às pessoas. É muito importante. Então, claro, a gente faz essas colocações como uma maneira de provocação. Claro. Né? Não é que a gente acredite que realmente... Mas é um adágio popular muito conhecido, pois né? Por isso mesmo. Dinheiro porque é importante. Porque a gente fica, às vezes, repetindo claro. E acaba repetindo com os outros também. Mas então, em resumo não, mas assim, para reforçar, né? Então, vocês acham que realmente o tempo da vida não se resume aos bens materiais. Quando a gente fala dinheiro, a gente está entendendo de uma maneira, um conceito mais amplo, né? Claro, mas quem não precisa de dinheiro, não é? Nós temos que sustentar a nossa família, temos que tentar viver com dignidade. E, num certo sentido, o recurso amoedado, ele nos dá liberdade de locomoção, de buscarmos os nossos objetivos, não é? A falta dele, às vezes, nos escraviza a trabalhos que nós gostaríamos que ocupassem menos do nosso tempo. Sim.
Mas o necessário, né, do dinheiro, ele nos permite exercermos a nossa liberdade e irmos em frente. Na verdade, nós teríamos que ter estabelecido para nós mesmos a distribuição do tempo. Porque temos que realmente ir atrás dos recursos materiais, não é? Mas não podemos dedicar a nossa vida e, portanto, o nosso tempo integral à busca disso, senão teremos essas desvantagens já citadas e, além de causar o mal próprio e da família, estamos causando o mal à humanidade pelo egoísmo. Pelo egoísmo, eu quero o meu tempo para mim, para os meus recursos, quando na verdade nós precisamos do tempo, a distribuição, também para que nós possamos produzir bem-estar espiritual nosso e da família e contribuir para o bem-estar espiritual da própria humanidade. E na busca incessante do dinheiro, a pessoa se torna extremamente egoísta, porque o tempo passa a ser apenas seu na busca de valores que não são os espirituais. A gente entende que, em primeiro lugar, nós não podemos nos escravizar pela busca do dinheiro e elegê-lo, né, como o nosso supremo. Objetivo maior da vida. Exatamente. É isso que é fundamental. Mas, de qualquer maneira, eu não sei se vocês concordam, a gente lembra aqui até de Aristóteles, né, que dizia que nem tudo é verdade, que também que o melhor é o caminho do meio. Tem coisas que a gente tem que radicalizar, tomar uma opção, ou para a direita ou para a esquerda. Mas nesse caso, eu acho que cabe bem isso aí. Mas eu reforçaria perguntando para vocês, qual é o limite? Porque as pessoas, nós discutimos há muito tempo atrás aqui no nosso programa, eu lembro bem, sobre especificamente essa questão do dinheiro. Que onde é que começa e onde é que termina as nossas necessidades, né? Qual é o necessário, né? Porque você vai acumulando, aquela velha história. Você consegue comprar seu carrinho usado, aí você quer um zero. Aí você compra o zero, você quer um de 4 portas, ou quer um maior, ou o melhor, daí você compra. Aí a família quer mais um, já não basta mais um. Você compra uma casa, você já quer uma casa maior, daí quer, sabe? Então, ele sempre justifica. O curioso é que se você ouvir os argumentos dessas pessoas, muitas vezes, não, mas é para o bem da família, é para ficar depois, para dar segurança para ela. Eu penso que aí a gente tem que fazer uma distinção. A pessoa luta para conquistar seu bem-estar material, sua segurança, é justo. Todos nós temos uma tendência a querer o melhor. Nós atingimos um patamar, nós sentimos o impulso para buscar o patamar seguinte de satisfação. Talvez o nosso engano seja em limitarmos esse nosso desejo de melhoria às coisas materiais. Ela deveria ser canalizada para as coisas duradouras, e o que é matéria, o que é moeda, fica na terra. Entretanto, se nós conquistamos esse bem-estar, o recurso, e não apenas para nós, mas partilhamos, nós estamos enriquecendo esses dons, não é? Nós corremos atrás do recurso necessário para a nossa família, mas usamos também em benefício dos outros. Já é um começo. Não estamos sendo egoístas, né, e acumulando em benefício próprio. O recurso na terra é um dos meios abençoados por Deus para nós fazermos crescer o bem. Imagina o que é a alegria que a gente sente quando pode comprar um vidro de remédio ou uma roupa para alguém que precisa, né, e partilha. É uma grande coisa. Assegurar a satisfação da família, o seu conforto também é. O nosso erro talvez esteja e nós não limitarmos esse nosso desejo de melhoria material e trocarmos a nossa tranquilidade espiritual, né, pela aquisição temporária de recursos financeiros, que, ao final das contas, acabam não satisfazendo a nossa necessidade da alma, a nossa necessidade da beleza, da sabedoria, da amorosidade, que não são adquiríveis com a moeda, não é, Pacha? Nós temos que considerar também que nós temos fases da vida onde nós precisamos talvez aplicar um pouco mais de esforço, né, pessoal, na busca do dinheiro. Por exemplo, quando nós estamos fornecendo aos filhos a educação, a formação, porque nós não precisamos deixar para eles heranças além da boa formação, da boa educação. E ao mesmo tempo nós temos que nos lembrar que quando nós estamos gerando riqueza,
nós estamos movimentando a economia, nós Claro. estamos ajudando outras pessoas, Sim. Gerando emprego. gerando Progresso. emprego, estamos trabalhando para o progresso. Então você colocou bem, nós teríamos que ter estabelecido para nós um limite. Olha, esse é o limite que eu preciso para viver com a minha família, com a minha velhice, com a minha aposentadoria, com dignidade. A hora que eu atingir esse patamar, eu dedicar o meu tempo a distribuir ao meu redor. Compartilhar. Aí nós vamos construir felicidade nossa e dos outros. Mas, infelizmente, o Wilson colocou bem. Parece que nós sempre estamos querendo subir um degrau a mais, um degrau a mais. Eu acho um lindo degrau o a mais. exemplo do Bill Gates, por exemplo. Podem falar o que for da Microsoft, Concordo. né? Mas ele está repartindo em projetos educacionais e beneméritos metade da fortuna que ele acumulou. Concordo plenamente. Também admiro ele pelas iniciativas que ele já... Com Nós certeza. citamos aqui naquele programa há muito tempo atrás. Mas nós não precisamos esperar ficar com uma fortuna desse tamanho para partilharmos, né? Ah. Se nós temos 2 trajes, não precisamos os 2 partilharmos o que nós temos, tem um valor muito grande. É como o óbolo da viúva. Quando a gente dá com sacrifício, vale mais. O que mais vocês acrescentariam para responder, sim, até onde e até quando devemos correr atrás do dinheiro? Até onde e até quando? Ou até onde, não é? Nós podemos estabelecer o limite, aquele que vale também para o direito, que vale para o nosso dever, não é? Até onde nós não estejamos prejudicando os outros, Nem a nossa saúde. nem a nossa saúde, nem a nós mesmos, porque está aí dentro do amar ao próximo como a ti mesmo. Então, não Sim. posso sacrificar meu organismo físico nessa busca. Não é? Então, eu tenho que estabelecer muito claramente esse patamar de limite e, principalmente, lembrando que o uso do tempo em benefício do próximo é caridade. E nós temos um lema: fora da caridade não há salvação. E eu preciso aplicar essa riqueza a outra também em benefício dos meus semelhantes. Ou até quando? Não é? É uma questão difícil, porque, na verdade, o nível de riqueza que nós possamos adquirir, e dentro daquele limite que nós colocamos do necessário, talvez ele tenha que ser mantido por algum tempo, não é? Ou até que a família possa se sustentar e girar sozinha. E isso está muito também naquela questão do quanto o meu corpo suporta, Exatamente. quanto a minha mente As suporta. oportunidades que surgem, que para um surge mais tarde, né? É. Às vezes a pessoa E a começa... necessidade daqueles que dependem da gente, né? Agora, vocês acham que, porque a gente está colocando assim genericamente, mas o conhecimento espírita, o aprofundamento das questões morais, as lições de Jesus, das provas da riqueza, da pobreza que os espíritos nos trouxeram como ensinamento, isso contribuiria para aqueles nossos telespectadores que nos assistem? Vocês podem dizer, mas tudo isso eu já sei, mas eu não me convenço, eu não consigo parar, para mim é uma coisa meio superficial, uma coisa assim que não acaba não me impressionando o suficiente para que eu mude de atitude. O que vocês diriam? Nós temos que lembrar das lições, né, dos espíritos que nos assistem e que nós vemos na nossa própria vida. Os recursos que Deus nos dá são para nós exercermos as nossas atividades. Assim, o dinheiro é necessário. O tempo é mais importante que ele porque ele nos dá a possibilidade, né, de executarmos as nossas tarefas. Entretanto, à medida que nós empenhamos os nossos esforços e os bens que nós possamos vir a ganhar em benefício coletivo, estamos cumprindo o nosso papel no mundo. À medida que somos generosos, a providência divina nos socorre. Eu não acredito que alguém que trabalha conscientemente, né, e que partilha aquilo que tem sem ser esbanjador, né, sem ser perdulário, vai passar extrema miséria, a não ser que tenha um grande resgate necessário ao seu progresso espiritual programado. Por quê? Porque a bondade divina nos socorre à medida que nós partilhamos. A lição dos recursos e da ausência dele está condicionada a aprendermos a fazer bom uso das riquezas que nós temos. É para isso que serve. Quando aprendemos a lição, a escassez se torna desnecessária. Como se torna desnecessária a lição de reforço de matemática para um aluno que é bom em fazer os cálculos. Parche, você, para suas palavras finais aí. Nós temos que considerar que nós estamos aqui para evoluirmos e para aprendermos a ser felizes. E não existe felicidade sem compartilhar amor.
E se nós não dedicarmos tempo para compartilhar o amor, jamais alcançaremos a felicidade. Portanto, que o nosso tempo não seja gasto exclusivamente com a busca do material, mas principalmente com a construção espiritual, balanceando corretamente essas necessidades. Claro, um pai de família, uma mãe de família, né, que não tem um minuto para sentar e escutar um filho, não adianta deixar valores amoedados, não deixou o principal. Muito bem lembrado, isso é fundamental, é a questão de valores, mas valores no sentido amplo também, né? Não apenas o valor pecuniário. É fundamental que a gente se conscientize sobre isso. Por mais legal que seja, por mais bem intencionados que sejam os pais nessa busca de dar conforto, de dar uma escola particular, o diploma universitário, que às vezes não é tão importante porque a maioria não possui diploma universitário e, no entanto, pode ter outros valores de honestidade, de coragem, de trabalho, ser exemplo para todas as demais pessoas, mas que tenham essa preocupação, mas sem deixar os valores espirituais ficarem em segundo plano. É ao contrário, porque os valores espirituais a gente leva para o lado de lá. Dar e tempo os demais, é melhor que dar dinheiro. Com certeza. Amigos, segue nosso programa com os demais quadros. Até já. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde, estamos com 2 questões. Uma, inclusive, nos remete a uma das questões do programa passado, que foi sobre a água fluidificada e a água benta. E nós vamos esclarecer que, a respeito da água fluidificada, é uma equipe espiritual, juntamente com a equipe dos desencarnados, com a equipe dos encarnados, que fazem a imposição das mãos sobre a água e ali depositam fluidos, medicamentos, vamos assim dizer, para aqueles que vão utilizar. E essa água, ela é ingerida. Já a água benta na igreja, até onde eu me recordo, ela é usada mais para quê? Para fazer o benzimento, para fazer o sinal da cruz, para ser espargida sobre o povo, sobre as pessoas. Ela é espargida inclusive sobre os carros para abençoar os veículos, a casa da pessoa. Não me recordo de que ela seja ingerida. Então essa é uma grande diferença que nós vemos entre a água benta e a água fluidificada, isso nos reportando ao programa anterior. A pergunta que nós temos hoje, também falando sobre a água fluidificada, é assim: a água fluidificada serve para curar qualquer doença? A resposta é não. A água fluidificada,
ela vai servir para auxiliar no processo de tratamento da doença, isso sim. Agora, curar a doença, pode ser que ela venha curar uma doença dependendo do mérito da pessoa. Agora, não podemos afirmar que ela serve para curar qualquer doença, porque senão, daqui a pouco as pessoas começam a deixar o seu tratamento de lado e falar que vai fazer só uso de água fluidificada, como eu já presenciei de algumas pessoas dizerem isso, dizendo que vai deixar os remédios e vai tomar só água fluidificada e passe na casa espírita. Essa é uma conduta completamente equivocada. A água fluidificada, ela vai auxiliar sim no tratamento, potencializando o tratamento, potencializando o efeito do medicamento sobre aquela enfermidade. E vai auxiliar sim. Agora, curar, nós não podemos afirmar. Isso vai depender muito do mérito da pessoa, das condições, da fé que ela tenha. Pode ser que venha acontecer. A nossa segunda questão. O que acontece com a alma de um bandido quando ele morre? O que acontece com a alma deste ser, deste filho de Deus? Ele cometeu vários erros durante a sua encarnação. Aí ele desencarnou, não temos como afirmar qual é a condição que essa alma vai se encontrar do outro lado. Pode acontecer dele desencarnar e chegar lá do outro lado, virar, digamos assim, vítima de determinadas falanges que vão capturá-lo e fazer, bom, você trabalhou muito para o mal, você fez mal, então agora você vai trabalhar para nós, continuando fazendo mal. Pode ser que ele se agrade de continuar fazendo isso. Pode ser que ele fique desesperado e acabe virando o prisioneiro daquela falange. Mas pode ser também que este bandido, ao desencarnar, quem garante que ele não tinha uma mãe orando por ele, uma mãe fervorosa, com uma fé inabalável, e no momento do seu desencarne, não se aproxime dele uma equipe do plano espiritual que venha resgatá-lo para auxiliá-lo, para orientá-lo, e então ele passará por um tratamento e aonde ele pode até começar a sua regeneração. Então dizer o que realmente acontece com a alma de um bandido, quando ele morre, quando ele desencarna, não temos como afirmar. Vai depender muito das condições. Vamos lembrar daquele cidadão que estava na cruz ao lado de Jesus. Era um bandido. E o próprio Cristo, segundo as Escrituras, disse que ainda hoje estarias com ele no paraíso, porque houve ali um arrependimento. E esse arrependimento nós sabemos que se ele for sincero realmente, a pessoa ela pode sim receber uma ajuda. Porque quantos espíritos que ao desencarnarem estão passando por um processo de dor, um processo difícil, elevam o seu pensamento ao alto e então eles recebem a ajuda. Então, as situações do que pode acontecer ou não acontecer, vai depender dele próprio no momento do seu desencarne. Então, ficamos por aqui, agradecemos as perguntas e continuem enviando as suas questões. Muita paz a todos. Amigos, o livro Evangelho de Judas é de autoria do escritor paranaense José Lázaro Boberg, que, entre outros livros, já publicou Leis de Deus Eternas e Imutáveis, Milagre, Fato Natural ou Sobrenatural, o Evangelho de Tomé, o Elo Perdido. Esse livro, Evangelho de Judas, publicado agora em 2016 pela editora M, de Capivari, São Paulo. O Evangelho de Judas é um dos chamados apócrifos, ou mais apropriadamente falando, gnósticos, motivo pelo qual o autor, nas 26 páginas iniciais, explica o porquê da oficialização pela Igreja dos 4 evangelhos canônicos, pelo bispo, atitude essa tomada pelo bispo Irineu de Lyon, e depois ratificada pelo imperador Constantino em 325, no Conselho de Nicéia. Bem como, nessas 26 páginas, essa primeira parte, a explicação do porquê do desprezo de todos os demais evangelhos que existem. E também o que é gnosticismo. Bom, o Evangelho de Judas foi encontrado em 1978, numa caverna, num banco de areia,
por um fazendeiro num banco de areia no rio Nilo, no Egito. Dentro de uma caixa preta com uma capa de couro, com um título escrito Códice, escrito em copta há 1800 anos atrás, e está dividido em 4 partes, sendo que apenas uma parte delas é que realmente faz parte ou representa o chamado Evangelho de Judas. É o documento mais importante do ponto de vista do assunto de cristianismo, né, encontrado desde os pergaminhos do Mar Morto, em 1947, e o Nag Hammadi, encontrado 2 anos antes. Mas o Evangelho de Judas pode ser tão falso quanto os outros 4 canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, cuja autoria foi atribuída a eles muito tempo depois que eles foram escritos. Portanto, é uma outra versão que ocorreu, né? É uma outra versão daquilo que ocorreu envolvendo Jesus e Judas, ou Judas e Jesus. Embora o autor apenas tangencie nessa questão filosófica de se era uma predestinação de Judas, se ela já era o destino dele fazer o que fez ou não. E se atém ele, José Boberg, mais no aspecto histórico e religioso da questão. Se há um evangelho de Judas, é porque havia seguidores. Essa é a conclusão dos estudiosos. A respeitável bibliografia de cerca de 30 referências de especialistas do assunto, inclusive o National Geographic, a revista super interessante, e pessoas que escreveram muito a respeito desses assuntos, do cristianismo como um todo e do Evangelho de Judas, amplamente pesquisado. A obra do José Boberg desperta um grande interesse por lançar luz num dos episódios mais dramáticos envolvendo a vida de Jesus, que foi a sua morte, em decorrência da traição de um dos seus discípulos. E a figura que emerge depois que se lê o Evangelho de Jesus não é de um traidor. Essa é a revelação surpreendente. Mas não é o traidor infame que levou Jesus ao suplício da cruz. Mas antes é de um apóstolo predileto e que teria contribuído decisivamente para o cumprimento da missão de Jesus aqui na Terra. O livro mostra não só as contradições dos 4 evangelistas, né, os canônicos, oficializados pela igreja, mas também muitas omissões e muitos acréscimos. São muitas as dúvidas, os pontos obscuros sobre os 4 evangelhos e também sobre os demais. Como era o relacionamento entre os apóstolos, especialmente de Judas. Quais os reais motivos que levaram Judas a entregar Jesus ao poder romano? A ressurreição de Jesus e o paradeiro de Judas, que fim levou, afinal de contas, o apóstolo renegado. Tu vais passar, ou melhor, tu vais ultrapassar todos. Tu sacrificarás o homem que me revestiu. Palavras como estas, contidas no Evangelho de Judas e atribuídas ao próprio Cristo, nos faz pensar muito, não é mesmo? Eis, portanto, um livro diferente, que enriquece a nossa mente e que provoca muitas reflexões e questionamentos e que não pode deixar de ser estudado pelos estudiosos sérios e despreconceituosos, espíritas ou não. Então fica aí a nossa dica, o Evangelho de Judas, de José Lázaro Boberg, um livro surpreendente, muito interessante, trazendo à tona muita coisa do cristianismo que, às vezes, em outras fontes estão distorcidas, ou pelo menos, como diz Boberg, é uma outra versão para ser analisada, ser apreciada. Muita paz a todos, até a próxima semana. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor.
Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 3382 1066.